Olá pessoal, tudo bem? Iniciando a gravação da nossa primeira aula do curso sobre benefícios dos segurados especiais dentro da cartilha de prática previdenciária. Bom, o segurado especial, essa é a primeira informação que eu sempre passo aos alunos quando eu estou ministrando aula a respeito do tema. Ele é criação da Lei 8.212 e 8.213 de julho de 91. Então, se você estiver trabalhando com a análise de algum labor rural anterior a julho de 1991, não utilize a figura jurídica do segurado especial, porque essa categoria de segurado da Previdência Social não existia no antigo pró-rural. Como é que funcionava a Previdência Social antes da criação do regime geral de Previdência Social? Pelas leis 8.212 e 8.213, ambas de julho de 91. Nós tínhamos a Previdência Urbana, regida pela Lei Orgânica de Previdência Social, a Lei 3.807 de 1960, e a gestão do Plano de Benefício e Serviço era feita pelo INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social, e nós tínhamos a Previdência Rural, que era o pró-rural, regulado pela Lei Complementar 11 de 1971. E o Fundo Rural, o FUNRural, que já existia, foi transformado em autarquia. Então, INPS gerenciava o plano urbano e o FUNRural gerenciava o plano rural. E nós tínhamos, nessa época, um apartheid previdenciário, inclusive com a previdência rural, com alguns fatores de discriminação negativa, como aposentadorias por velhice, que era o nome de época, de metade do salário mínimo, e pensões por morte de trabalhador rural de apenas 30% do salário mínimo. Nessa batida veio a Constituição Federal de 88 e trouxe como princípio informador de todo o sistema de seguridade social a uniformidade e a equivalência dos benefícios e dos serviços das populações urbanas e rurais. E não mais se justificava, se é que se justificou um dia, você ter duas previdências e o rural com essa discriminação negativa. Foi daí que esse princípio de seguridade social se regulamentou na Previdência Social através da extinção da Previdência Urbana e da extinção da Previdência Rural, surgindo um único regime de previdência para abarcar tanto os trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais, que é justamente o regime geral de previdência social gerenciado pela União e, desde 1990, Lei 8.029, o Instituto Nacional do Seguro Social é a autarquia responsável pela gestão do regime geral de previdência social. No modelo pré-julho de 1991, todos os trabalhadores rurais faziam parte do pró-rural, quer empregados rurais, quer autônomos rurais, quer produtores rurais com empregados permanentes ou de grande porte, ou mesmo produtores rurais em regime de subsistência, que é o que é hoje o segurado especial. Aí veio a Lei 8.213. Eu costumo dizer que o trabalhador rural era um grande pedaço de carne no pró-rural e ele foi fatiado em 4 partes. Por quê? Porque com a Lei 8.213 de 91, o trabalhador rural, das 5 categorias de segurados obrigatórios da Previdência Social, ele se enquadra em 4. Ele pode se enquadrar em uma das 4. O trabalhador rural só não se enquadra como empregado doméstico, porque a natureza da atividade é distinta, é um ponto, inclusive, pacífico. Mas hoje, quando alguém me fala trabalhador rural, eu não sei se vocês têm crianças pequenas, eu tenho uma menina e um menino, pequenos ainda, e tem um desenho, que é o desenho da Dora. E na Dora tem o raposo que gosta de encostar para furtar alguns bens de brincadeira, obviamente. E aí quando o raposo vem, a Dora faz assim, ó, pare raposo, né? É bacana botar a mão aqui que a mão vai pertinho da câmera. Pare raposo. É a mesma coisa que eu faço. Quando alguém vem me perguntar alguma coisa de trabalhador rural, eu falo, pare raposo. Aí o que eu pergunto? Eu faço 2 perguntas. O período que você estará falando desse trabalhador rural é antes da vigência da Lei 8.213 de julho de 91 ou é depois? Porque se for antes, eu tenho que analisar de acordo com a legislação do pró-rural, Lei Complementar 11 de 71, e todos os trabalhadores rurais estavam no mesmo balaio que era a Previdência Social Rural. Se essa pessoa fala trabalhador rural após a vigência da Lei 8.213 de 91, aí eu faço a seguinte pergunta. Esse trabalhador rural que você está me perguntando alguma informação,
após julho de 91, ele é empregado rural, ele é trabalhador avulso rural, ele é segurado especial ou contribuinte individual. E normalmente a pessoa se para a pensar, porque normalmente ela não tem aquela informação, as pessoas que estão começando na disciplina principalmente. Porque de 91 para cá, o trabalhador rural ele pode se enquadrar em 4 categorias de segurados obrigatórios. Se o trabalhador rural trabalha para o empregador, ele é empregado com vínculo de emprego, ele é empregado rural. É um trabalhador rural e empregado rural. Se esse trabalhador rural, através do sindicato rural, fica dando dia na fazenda de alguém, dando dia é um serviço eventual, ganha uma diária ali, outra colar, aqui na região da Bahia chama dando dia, quando a gente participa das audiências habitualmente. Se é o sindicato que faz a intermediação para que o trabalhador vá lá, trabalhe para um agricultor num dia, trabalhe para o outro no outro, a intermediação do serviço pelo sindicato o torna trabalhador avulso rural. Se é um produtor rural que desenvolve atividade na sua área, se ele é de subsistência sem empregados permanentes, e outros critérios que a gente vai ver, um regime de subsistência, esse produtor rural será segurado especial. Mas se esse produtor rural tem uma grande fazenda, tem empregados permanentes, esse produtor rural vai ser contribuinte individual. E ainda tem o contribuinte individual trabalhador rural que fica trabalhando eventualmente no trabalho rural sem intermediação de sindicato. Na verdade, o trabalhador rural ele se amolda em 2 categorias de contribuintes individuais. O produtor rural sem ser subsistência, como aquele que tem empregados permanentes, e o trabalhador rural contribuinte individual que trabalha para diversas pessoas físicas ou jurídicas no âmbito do serviço rural, eventualmente sem vínculo empregatício. É por isso que eu falo, e evidentemente que eu estou fazendo uma brincadeira, mas a brincadeira que ajuda a aprender, que antes de 91 o trabalhador rural era um pedaço de carne só, lá no pró-rural, e após 91 ele foi fatiado em 4 bifes, empregado rural, trabalhador avulso rural, segurado especial rural e contribuinte individual rural. É por isso que se alguém te perguntar sobre trabalhador rural, você pergunta se é antes da vigência da Lei 823 de 91 ou se é depois. E se é depois, qual das 4 categorias que vai haver o enquadramento. O modelo do trabalhador rural no pró-rural é muito parecido com o modelo atual do segurado especial. O segurado especial, sem tecer detalhes, que isso vai ser feito ao longo do curso, ele é um produtor rural ou um pescador artesanal em regime de subsistência. Ele não tem dinheiro para pagar todo mês a contribuição previdenciária. Por isso que a Constituição, embora não chame segurado especial, mas trate dele no artigo 195, parágrafo 8º, porque a expressão segurado especial ela não é constitucional. Ela é infraconstitucional, criada em 1991 pelas leis 8.212 e 8.213. Pelo fato de ser hipossuficiente, ele não tem dinheiro para pagar todo mês para a Previdência Social uma contribuição previdenciária. É por isso que a Constituição fala, esse produtor rural ou pescador em regime de subsistência, que é hipossuficiente, nem tem empregados permanentes ou não tem nenhum trabalhador a seu serviço, ou quando tem, é de modo temporário, ele só vai pagar uma contribuição para a Previdência Social quando ele vender a produção dele. Vendendo a R$200 de melancia, aí desconta uma contribuição, porque ele não tem dinheiro para pagar todo mês, em uma alíquota que caberá a lei prever. Então essa proteção de o segurado especial só pagar contribuição quando vender a produção rural pesqueira é uma proteção constitucional no artigo 195, parágrafo 8º da nossa lei maior. Veja, inclusive, com a redação alterada pela emenda 20, mas já tinha essa proteção anteriormente. O produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rurais e o pescador artesanal, chamado na lei 8213 de segurado especial, bem como os respectivos cônjuges que exerçam as suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, porque o segurado especial não tem, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Vejam que é regra constitucional que só pode ser mudado com uma reforma
previdenciária constitucional. A contribuição do segurado especial, a contribuição obrigatória sobre produção rural pesqueira, é regulamentada no artigo 25 da Lei 8.212. Só quando ele vende, nasce o fato gerador do recolhimento do tributo. Essa contribuição previdenciária era de 2,1%. Desde janeiro de 2018, ela foi reduzida para 1,3%. É 1,2% sobre a produção de contribuição previdenciária básica e 0,1% de seguro acidente de trabalho para custear, em favor do segurado especial, benefícios por acidente do trabalho. Inclusive, a gente vai trabalhar com tudo isso no nosso curso. Vejam aqui na tela a atual redação do artigo 25 da Lei de Custeio. A contribuição do empregador rural pessoa física em substituição a do inciso 1 e 2 do artigo 22, e o que interessa aqui para a gente, e a do segurado especial, destinada à Seguridade Social, é de redação dada pela Lei 606 de 2018, essa é a básica, 1,2%, o SAT, 0,1% para custear o acidente do trabalho, totalizando na atualidade 1,3%, 1,2 mais 0,1, 1,3% de contribuição previdenciária do segurado especial. Quando o segurado especial, quando ele vende para a empresa é responsável em recolher. Quando ele vende no varejo, ele mesmo tem que recolher. Mas, professor Frederico Amado, se o segurado especial, mesmo vendendo no varejo, nunca pagou uma contribuição, ele não terá proteção previdenciária? Terá sim. É um tema pacificado, o próprio INSS remansou nesse sentido. O Decreto 3.048/99, em interpretação da Lei 8.213, concede filiação automática ao segurado especial. A filiação do segurado especial, vejam, esse é um ponto pacificado. A filiação do segurado especial é automática com o desenvolvimento de atividade campesina ou pesqueira de subsistência. Mesmo que fique provado que ele vendeu a produção e não recolheu nada, o máximo que a Receita vai fazer, e não vai fazer isso porque é um valor muito baixo, normalmente, é cobrar essa dívida, mas não impede a filiação do segurado especial. É por isso que hoje, grande porção dos processos previdenciários, tanto os administrativos quanto os judiciais, são benefícios do segurado especial ou então benefícios dos dependentes dos segurados especiais, porque não precisa, embora a lei fale contribuição obrigatória, não é necessário o recolhimento dessa contribuição para que se opere a proteção previdenciária, para que se opere a filiação à Previdência Social do segurado especial. Basta fazer a prova, a gente vai ver que tem que ter documento contemporâneo, tudo isso a gente vai ver. Basta fazer a prova do trabalho campesino ou pesqueiro de subsistência sem empregados permanentes, que restará demonstrada a filiação do segurado especial. Este mesmo artigo 25 da Lei de Custeio da Seguridade Social, desta feita no parágrafo 1º, traz a chamada contribuição facultativa do segurado especial. A obrigatória é 1,3% sobre produção rural pesqueira. É obrigatória, mas se não recolher, não impede a filiação. É um obrigatório de fachada, por assim dizer. Já a contribuição facultativa do segurado especial, que ele só faz se ele quiser, é uma contribuição de 20% sobre o salário de contribuição. Vejam aqui na tela, daqui a pouco eu vou dizer qual é a utilidade dessa contribuição para o segurado especial. O segurado de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória do caput, poderá contribuir facultativamente de acordo com o artigo 21 desta lei. O caput do artigo 21 é uma contribuição de 20% sobre o salário de contribuição. Certa feita, numa pós-presencial aqui em Salvador, o aluno me falou, mas professor, eu não estou entendendo isso aqui. Se a contribuição sobre produção rural, embora a lei diga que é obrigatória, mas se não houver recolhimento, ele continua como segurado especial, não prejudica, por que cargas d'água ele vai tirar do bolso dele 20% por mês e pagar com base no caput do artigo 21? Porque ele tem vantagens com isso. Vejam, Nordeste, minha região, Norte e Centro-Oeste. Normalmente, segurado especial é uma pessoa pobre que vive daquilo.
Mas o segurado especial, principalmente dos 3 estados da região sul, tem trator, bons veículos e tem recolhimentos normais sobre produção rural. E normalmente esse segurado especial do sul tem condição de fazer isso aqui. Eu digo sempre para os meus alunos, a gente roda esse Brasil todo. A legislação, muitas vezes, ela muda a interpretação de acordo com a região. Um segurado especial do Rio Grande do Sul, que o INSS enquadra na agência de lá, jamais enquadraria como segurado especial em uma agência aqui do interior da Bahia. Aquela contribuição sobre produção rural só gera direito a benefício mínimo, a aposentadoria por idade de salário mínimo, por exemplo. E o segurado especial do Sul, quando tem a melhor condição, ele não quer um benefício mínimo, ele quer mais. Aí pode ser que ele pague 20% sobre 2, 3, 4, 5 mil reais, por exemplo, e isso acontece na região Sul. Então, a vantagem de optar pela contribuição facultativa de 20% sobre o salário de contribuição, que se abre no artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Custeio da Seguridade Social, é se pagar contribuição sobre salários de contribuição acima do mínimo, ter uma aposentadoria no valor maior. Porque aquela contribuição sobre produção rural, meus amigos, minhas amigas, só garante benefício no valor mínimo. Essa é uma vantagem. Uma segunda vantagem é a aposentadoria por tempo de contribuição. Já me adiantando aqui, aquela contribuição sobre produção rural das aposentadorias para o segurado especial só gera aposentadoria por idade e invalidez. O segurado especial não tem direito, por falta de previsão legal, da aposentadoria por tempo de contribuição. Como o trabalhador rural do pró-rural também não tinha naquela época, é uma herança. Digamos que o segurado especial é o herdeiro do regime jurídico do antigo trabalhador rural do pró-rural. Tem muitas semelhanças. Mas se ele optar pelo recolhimento facultativo de 20% sobre o salário de contribuição, ele faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive, esse tema é totalmente pacificado, tem até uma súmula que a gente vai ver aqui, a súmula 272 do Superior Tribunal de Justiça. Para ilustrar aquilo que eu estou falando para os senhores e provar, estamos dentro do regulamento da Previdência Social, que é o nosso decreto 3.048/99. O artigo 28 prevê: o período de carência é contado para o segurado especial que não contribui na forma do artigo 200, parágrafo 2º, que é a contribuição facultativa de 20% do salário de contribuição. O período de carência de que trata o parágrafo 1º do 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural mediante comprovação. Então, salvo quando ele paga 20% do salário de contribuição, que aí segue o regime jurídico do contribuinte individual autônomo, mas quando o segurado especial ele vai pela contribuição obrigatória sobre produção rural, mesmo que nunca tenha recolhido, a filiação dele é automática com a atividade campesina ou pesqueira de subsistência. E nesse sentido, o parágrafo 21 prevê que nessa condição, o salário de benefício segurado especial é no valor de um salário mínimo. Então, o recolhimento sobre a produção rural, a alíquota de 1,3% desde janeiro de 2018, só gera salário de benefício e salário mínimo. É por isso que os benefícios do segurado especial são benefícios no valor mínimo. Ok? Ao longo do curso, eu costumo colocar aqui nos nossos slides as perguntas para eu me lembrar e não me esquecer durante a aula. E eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês aqui agora. Qual o enquadramento do trabalhador rural? Essa aqui eu já fiz. Pode ser empregado rural, pode ser trabalhador avulso rural, pode ser segurado especial, e pode ser contribuinte individual rural. Essa segunda aqui eu não fiz ainda. O que é que caracteriza o trabalho rural? Vocês sabiam que tem profissões que são fronteiriças? Tem situações, tem resposta aqui que eu não vou te dar, porque nem a lei de trabalho rural fala isso. A lei trabalhista do trabalhador rural. O que eu posso falar para vocês é passar para vocês alguns estándares, algumas opiniões e critérios gerais. Não se adota o critério da localização. Pode ter alguém na roça com trabalho urbano e pode ter alguém aqui dentro de Salvador, na zona urbana, com trabalho rural. Tranquilo em relação a isso. O que caracteriza, o que diferencia o trabalhador urbano do trabalhador rural não é o critério da localização do labor. É o critério da natureza da atividade. Isso já dá uma clareada para a gente.
O problema é que existem atividades que você fica na dúvida que elas têm, simultaneamente, características urbanas e rurais. E essa dúvida não é dúvida acadêmica. Toda vez que alguém vem com uma polêmica para mim, antes de pensar, eu pergunto o seguinte: tem algum efeito prático discutir isso? Porque eu sou muito prático. Se não tiver, eu não quero nem discutir. Mas aqui tem. Porque o trabalhador urbano e o trabalhador rural tem uma grande diferença, que é a redução de 5 anos na aposentadoria por idade. Veremos que a aposentadoria por idade do trabalhador rural como um todo é 5 anos antes do trabalhador urbano, uma conquista da Constituição de 88. Então, se eu enquadro um trabalho como rural, a idade é 5 anos antes para aposentar por idade. Se eu enquadro com o urbano, é 5 anos a mais em comparação ao rural. Então, essa questão aqui não é meramente acadêmica. E nós vamos trabalhar aqui com situações fronteiriças, confrontando, inclusive, a posição do Instituto Nacional do Seguro Social com a posição da jurisprudência. De acordo com o artigo 7º, inciso 4, da Instrução Normativa INSS 77/2015, conforme falei, a caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins previdenciários depende da natureza das atividades. Isso aqui é bem definido, pessoal, até pela jurisprudência. Efetivamente prestadas pelo empregado ou contribuinte individual e não do meio que se inserem, sendo plenamente possível o desenvolvimento de trabalho rural nas cidades e vice-versa. O próprio TRF da 4ª Região tem essa compreensão, vejam esse precedente. A caracterização do trabalho como urbano ou rural depende da natureza da atividade e não do meio em que se insere. Vejam aqui alguns casos que nos geram dúvidas. Tratorista é trabalhador urbano ou rural? Motosserrista é trabalhador urbano ou rural? Administrador de fazenda é trabalhador urbano ou rural? O Instituto Nacional do Seguro Social os enquadra como urbanos, mas o tema é controverso. Vejam a situação da IN 77 de 2015 do INSS no artigo 7º. O segurado, inciso 5, o segurado, ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural, no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8.213/91, será considerado como filiado ao regime urbano, como empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado, dentre outros, nas seguintes categorias. Então, aqui é a opinião do INSS, que enquadra como urbano. Vejam a letra B, motorista com habilitação profissional e tratorista. Vejam a letra C, empregado do setor agrário específico de empresas industriais ou comerciais. Letra D, empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário e setor industrial ou comercial. Motosserrista, veterinário e administrador e todo empregado de nível universitário. Vejam aqui também o administrador de fazenda, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. São casos que, de fato, geram dúvidas e nem o direito do trabalho apresenta para nós a resposta, porque eu já fui estudar o direito do trabalho. Não há na legislação de trabalhador rural a listagem das atividades, é pela natureza da atividade, mas também fica em aberto. Em algumas situações, a posição da Previdência Social, do INSS, é acatada pela jurisprudência. Em outras situações, a tese é rejeitada. Eu vou mostrar para vocês a pesquisa que eu fiz. No caso de tratorista, o STJ tem precedente se enquadrando como trabalhador rural, a exemplo do RESP 591.370. No caso de administrador de fazendas, o tema é mais controverso, tem divergências. Vejam que esse precedente da 9ª turma do TRF3 enquadrou se tratar de trabalhador rural. Mas a 8ª turma do mesmo TRF3 enquadrou o cidadão, aqui enquadrou como trabalhador rural, a 8ª turma como trabalhador, e a nona turma foi o contrário. O conjunto probatório produzido demonstrou que o marido abandonou a profissão de trabalhador rural para virar administrador de fazenda. Então, a 8ª turma entende que o administrador de fazenda é urbano e a 9ª turma entende que é rural. Turmas do mesmo tribunal.
Então, o tema é controverso. Não tem como te dizer exatamente porque nem a lei de trabalhador rural fala. Eu acho que na dividida dá para pender para o lado do segurado numa situação dessa de dúvida. Ok? Essa foi apenas a nossa introdução. Então, o que nós temos que fixar como tese aqui? Só para a gente simplificar. O segurado especial é criação da Lei 8212 e 8213 de 91, julho de 91. Se for um período rural antes disso, não chame segurado especial. No período anterior, a Lei 8213, todos os trabalhadores rurais estavam listados lá no pró-rural. Inclusive, nós temos regras de transição dentro da Lei 8.213, que nós vamos abordar aqui na parte de benefícios previdenciários. A gente vai abordar tudo isso com detalhes. É só uma introdução para a gente preparar para iniciar o assunto. O segurado especial é só um enquadramento de trabalhador rural. O trabalhador rural ele pode se enquadrar em outras 3 categorias. Empregado rural, quando houver vínculo de emprego, habitualidade, remuneração, subordinação. Trabalhador avulso rural, quando o serviço for eventual sem vínculo de emprego, com intermediação do sindicato rural. E contribuinte individual rural, que são as demais hipóteses, são os produtores rurais que não têm regime de subsistência, como empregados permanentes e ganhadores de terras, ou mesmo os contribuintes individuais que prestam serviços eventuais em área rural, sem intermediação do sindicato, porque se houver intermediação sindical, entra como trabalhador avulso. E a última premissa, a contribuição do segurado especial sobre produção rural não precisa investigar o recolhimento, porque a filiação dele é automática. Então, quando você atua num processo administrativo ou judicial previdenciário, não é relevante verificar se há recolhimento da contribuição sobre produção rural. Na verdade, não é que não seja relevante, não é indispensável para a filiação. Relevância tem, porque se houver recolhimento mensal lá, você, inclusive ele está até recolhendo a contribuição de segurado especial. Se não tiver recolhimentos, não vai impedir a filiação do segurado especial, pois o próprio regulamento, o próprio INSS entendem que a filiação do segurado especial se dá automaticamente com a atividade campesina ou pesqueira de subsistência. E a última premissa, existe uma contribuição facultativa do segurado especial, aberta no artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Custeio da Seguridade Social. Se ele quiser, ele pode pagar mensalmente 20% sobre o salário de contribuição. Isso normalmente acontece com segurados especiais de melhor condição na região sul. Pagando sobre salário de contribuição acima do salário mínimo, ele pode ter uma aposentadoria acima do salário mínimo, porque aquela contribuição sobre produção rural e pesqueira só gera benefício em valor mínimo. E pagando a contribuição sobre salário de contribuição, a contribuição facultativa de 20% do salário de contribuição, utilizando o caput do artigo 21, ele pode ter aposentadoria por tempo de contribuição. Aquela contribuição sobre produção rural, atualmente é 1,3%, desde janeiro de 2018, só dá direito às aposentadorias por idade e invalidez do rol de aposentadorias. Tem inclusive a súmula 272 do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Bom, pessoal, essa foi apenas a nossa introdução. Na nossa segunda aula, eu esqueci de passar essa informação para vocês. O nosso curso ele tem 6 horas no total. As nossas aulas eu gosto de dividir por temas para que o estudo não fique quebrado. Então, digamos que essa foi a parte introdutória para o segurado especial. Na segunda aula, a gente vai cotejar as regras do artigo 11 da Lei 8213, do Decreto 3.048 de 99, da Instrução Normativa INSS 77/2015 para o enquadramento do segurado especial, tanto o produtor rural quanto o pescador artesanal. E junto com tudo isso, a gente vai trazer os pontos obscuros e controversos e as decisões judiciais sobre o tema, que são decisões do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Existem vários pontos controversos, omissos e com enorme dose de subjetividade a respeito do segurado especial, que é o enquadramento que gera mais controvérsia na prática administrativa ou judicial previdenciária. Essa é a agenda da segunda aula. Um abraço para você e até lá!